Pela ordem, Em senhor votação. presidente. Pela ordem. Palavra do deputado Roberto Felício. Para indicar o deputado Carlinhos de Almeida para encaminhar pela minoria. Muito obrigado. Tem a palavra pelo prazo regimental. Senhor presidente, senhores deputados, professores, professoras que vêm até essa casa. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu queria me associar aqui a todos os companheiros deputados na indignação em relação à forma como os professores foram recebidos aqui. E como já fiz isso pessoalmente aí a Vossa Excelência, eu tenho certeza que nós poderemos, na mesa diretora da Assembleia, discutir um procedimento para que os educadores sejam recebidos nessa casa como devem ser recebidos em todo lugar, né? Com um tapete vermelho, com deferência, com respeito. Nós podemos ter aqui, senhor presidente, é natural, as divergências da nossa posição da bancada do PT, da oposição, a posição do governo, né, dos deputados aqui da base governista, das lideranças do governo. E esse debate é fundamental que ele se dê num clima de tranquilidade. E eu estou aqui nesta casa já há 10 anos, e nunca presenciei dos professores qualquer atitude que não fosse a legítima manifestação dos seus interesses, o legítimo exercício do seu direito de acompanhar uma votação e uma discussão nesta casa que vai mexer com a vida deles, professores, e mexer, evidentemente, com a vida dos alunos e da nossa comunidade em todo o estado de São Paulo. Eu entendo, não quero aqui nem entrar especificamente nos detalhes do PL 29, do PLC 29 do governador, mas eu entendo, deputado Roberto Felício, que esse projeto ele tem um pecado original. Ele tem um vício de origem, que é praticamente insanável. É um problema que vai no seu DNA, que é a forma como ele foi construído. De cima para baixo, sem dialogar com os professores, sem compartilhar com os professores uma decisão que, como eu falei aqui, vai mexer com a vida deles e com a vida da educação no Estado. E esse erro, infelizmente, tem sido repetido ao longo desses anos todos que sofremos no Estado de São Paulo, os governos tucanos, o governo do PSDB. Foi assim, por exemplo, que Rose Neubauer empurrou para cima de todos os educadores, com o nome de progressão continuada, uma mera aprovação automática de alunos, que veio a deteriorar mais ainda a educação no estado de São Paulo e dificultar a vida dos educadores. Eu me lembro, inclusive, quando apresentei nesta casa o projeto de lei suspendendo a vigência dessa mal falada, né, progressão continuada, eu me lembro que nós tínhamos situações, deputado Pedro Bigardi, em que alunos que tinham sido presos no meio do ano letivo foram aprovados no final do ano. Alunos que tinham falecido, deputada Ana do Carmo, no 4º, 5º mês de aula, tinham sido aprovados no final. Isso para falar, evidentemente, né, de como era a pressão violenta para que os professores simplesmente fizessem, né, a aprovação automática. Mas foi também de cima para baixo que o governo do Estado implantou outros projetos, né? E eu queria lembrar aqui da chamada Escola de Tempo Integral, na gestão do governador Alckmin, do ex-secretário Chalita, que foi uma irresponsabilidade. Todos nós defendemos a escola em tempo integral, mas evidentemente, deputado Adriano Diogo, isso tem que ser implantado com responsabilidade, né, com uma equipe maior de profissionais, com adaptação dos prédios, com os equipamentos adequados, inclusive equipamentos pedagógicos. Isso não foi feito, porque
passa ano, entra ano, passa secretário, entra secretário, sai secretário, e a tônica dos governos do PSDB na educação é uma só. Eles decidem, eles colocam de cima para baixo o pacotão e os professores que se virem e que se adaptem e que aceitem de boca calada o que eles decidem. Está errado. Está errado, porque a educação, talvez de todas as atividades, por essência, é aquela que está baseada no ato das pessoas. É uma relação, deputado Marcos Martins, entre seres humanos. É um professor, é um aluno, é o pai de aluno, é a comunidade, é o diretor, é o orientador, é o funcionário da escola, que se relacionam ali todo dia. Então não dá para tratar a educação, não dá para tratar uma política pedagógica como se fosse, deputado Vanderlei Sirac, uma instituição militar. Uma instituição militar, pela sua natureza, está baseada na disciplina hierárquica. A educação não, a educação é o campo do conhecimento, é o campo da descoberta. A educação, ela tem que ser tratada de outra forma. Então, o que me parece, acima de tudo, deputado Donizete Braga, é que este projeto deve ser rejeitado por esta casa pelo seu vício de origem. Nós teríamos, e lamentavelmente nós sabemos que não vai acontecer, porque aqui nós temos já, né, uma votação anunciada, mas esse projeto deveria ser devolvido ao governador Zé Serra. E dito ao governador Zé Serra: governador, calce as sandálias da humildade, pegue a sua proposta e vá discutir com os professores de maneira democrática, de maneira generosa, fazendo o que todos nós devemos fazer, que é ter humildade e a capacidade de saber que todos nós podemos e devemos aprender, e temos muita coisa a aprender. Não será, governador Zé Serra, senhor Paulo Renato, secretário de Educação, não será nenhuma vergonha para os senhores pegar a sua proposta, chamar os professores para debater e construir, sim, uma proposta democrática, de baixo para cima. Uma proposta que envolva os professores, que envolva os educadores que estão na escola, os pais de alunos, os alunos. E, aliás, falando nisso, nós não podemos deixar aqui de lembrar que o Estado de São Paulo continua sem um plano estadual de educação. O que mostra, infelizmente, que a educação não é encarada com a seriedade de uma política pública, que é uma política de Estado, que deve ser implementada não olhando a eleição que vem, mas pensando, planejando e decidindo sobre os próximos 10, 20, 30 anos de um Estado, porque nós sabemos muito bem que não haverá desenvolvimento no Estado de São Paulo, não haverá desenvolvimento no Brasil, não haverá desenvolvimento em lugar nenhum se não se investir seriamente em educação. E investir em educação é investir nas pessoas, investir nos professores, nos educadores e na comunidade. Não sei se é inútil, mas faço aqui um apelo aos deputados da base governista, que reflitam um pouco mais. Talvez não tenham condição de vir aqui ao plenário e votar contra, mas que, de repente, fiquem lá no seu gabinete, façam uma reflexão, façam um contato telefônico com o governador Zé Serra e diga a ele: governador, pegue esse projeto de volta, começa desde o começo, começa direitinho, que nós vamos ter uma proposta muito mais positiva e que realmente vai auxiliar a educação de São Paulo. Obrigado, senhor presidente.